Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Telefone para contato 999-12-8245 Pelotas. Muito bem, amados. Há um texto bíblico que o pessoal da predestinação gosta muito de apresentá-lo. Jesus diz, tudo aquele que o Pai traz até mim, jamais eu os lançarei fora. Então, dá a entender, quando já temos uma visão determinada, que somente aqueles que são levados até Jesus, é que são salvos. A questão aí é como isso acontece. Como isto acontece. Jesus disse assim, todo aquele que o Pai traz até mim. Amém, amados? Muito bem. Veja, Jesus veio até a Terra e realizou essa obra gloriosa, maravilhosa, e também preparou uma igreja. Não é? Se falarmos de Jesus, como é que ele fez a obra? Ele fez sozinho? É claro que não. Eu diria assim, ele teve uma parceria com o Espírito Santo. Por isso que, ao ser batizado, então o céu se rasgou e o Espírito Santo veio sobre ele. E aí ele diz que o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Então ali houve uma parceria. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia juntamente com o Espírito Santo. Isso é óbvio, não é? Isso é óbvio. Diríamos que ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele. E aí começou, então, esse trabalho. Agora, veja bem, com relação à igreja, foi exatamente, eu diria, igual ou semelhante. Porque Jesus prepara seus discípulos, a igreja, e na sua ascensão, ele dá uma ordem, Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Exatamente como ele foi. Amém? Exatamente como ele foi. Eles ficaram ali aguardando 10 dias para que viesse sobre eles o Espírito Santo. Então o céu se rasgou mais uma vez. E ouviu-se um vento, diz ali, impetuoso, e veio sobre eles línguas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, sim, começou a igreja. O que significa? É igualzinho. Não é? Eles preparou o homem, deu sabedoria, deu ensino, os preparou. Mas faltava algo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora sim, eles poderiam cumprir o mandamento de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, o que não crer será condenado. Aleluias! Ensinando-os a palavra, as coisas concernentes ao reino de Deus. A nova vida em Cristo. Aleluias! Então você vai ver que, é claro, há uma parceria da igreja que ele levantou e preparou, e hoje nós temos a igreja, com o Espírito Santo. E é claro, você vai ver que existia uma espiritualidade, eu diria a flor da pele, com toda sensibilidade. Você vê muitas vezes a igreja e o Espírito Santo resolvendo juntamente as coisas. Aleluias! E, então havia uma dependência muito grande, não poderia ser. A igreja não poderia agir sozinha sem o Espírito Santo. Jamais. Então é uma espiritualidade elevada, é algo muito alto, o que tinha ali. Tanto que funcionava realmente. Agora, vamos ver, quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Então agora, unida à igreja de Jesus,
na pregação do Evangelho, no Ide, aquele que crê e é batizado, aleluias, então esse passa a estar sob a liderança e o senhorio de Jesus. Quem é que evangeliza? Quem é que vai? Não é a igreja? Aí, é a igreja. Ela vai sozinha? É claro que não. Ela vai, né, na presença e condução do Espírito Santo, nessa unidade. Há então uma unidade, uma sociedade entre a igreja e o Espírito Santo. E ela não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Então agora ali eles recebem o Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho, o Ide, o mandamento de Jesus, né? Estava quem? A própria igreja e o Espírito Santo. A gente vê que esse ato muitas vezes é feito na igreja, nem se percebe. Quando se prega o Evangelho, uma campanha evangelística, a gente faz o quê? Um apelo. Um apelo a receber Cristo como Senhor e Salvador. Então, até ali, quem está pregando o Evangelho, quem está junto nisso é o Espírito Santo, que já é a igreja, o Espírito Santo, nesse trabalho. Está entendendo? Então, agora o que eles fazem? Simbolicamente, isso aí é maravilhoso. A pessoa vem e recebe Cristo como Senhor e Salvador. Ela entrega a sua vida a Cristo. Mas quem é que leva até Jesus? Você diria a igreja? Sim, mas na unidade com o Espírito Santo. Então, assim como Jesus veio na sua vinda, e o Espírito Santo esteve sempre com ele, e ele não fez nada sem o Espírito Santo, também a igreja. Aleluia! Então a igreja hoje está, nesse tempo da graça, a nova aliança, não é? Então ela recebe o Espírito Santo, o que está em Atos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que está em Lucas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está muito claro. Então quem faz essa obra, não é? Essa primeira obra do Evangelho, a pregação, é a igreja, homens, né, que nasceram de novo, aleluia, chamado por Deus, dessa ordem, mas juntamente com o Espírito Santo. Então, todo o corpo da igreja, todo operário da igreja, não é, ela deve fazer isso, não é, completamente nessa unidade e rendida a Deus através do Espírito Santo. Aleluia! Então, está aí essa palavra para você. E foi uma revelação que já tive há algum tempo e eu gostaria de colocar isso aí, para que essa passagem bíblica não fique ainda nessa coisa aí. Eu coloquei aqui, está bem claro, não tem como. Amém, amados? E todo aquele que vem a mim. Amém? Então as pessoas têm que ter um momento de ir até Jesus. Ela é levada até Jesus pela igreja e o Espírito Santo junto, claro. E aí então essa pessoa abre o coração e recebe e confessa a Cristo, o Senhor e Salvador, e aí começa uma nova vida. A partir daí, é a palavra de Jesus. Aquele que o Pai traz até mim, jamais o lançarei fora. Aleluia. Agora é claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não adianta simplesmente, aqui, e batizar e simplesmente, na teoria. Não. Cristo já fez tudo. Aquilo que não podíamos fazer, ele já fez. O impossível, ele já fez. Então basta uma vida de obediência a ele. Uma vida na presença de Deus, submisso a Jesus, a cada dia. Aleluia. Até aí, então. Senão eu vou seguir, não sei até quando. Mas essa é a palavra que há muito tempo já Deus me revelou. E eu creio que é verdade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pense bem, analise, pegue a Bíblia, olhe, não fique só ouvindo. Amém, amado? Cheque. Fique na paz, Pastor Francisco Lucas. Aleluia.